do River, um deixa para o outro e o Gabigol foi lá e fez o gol. Enfim, resultado frustrante. 49 do segundo tempo, sofreu o gol de empate, o Vasco com a vitória dava uma aliviadinha ali para não olhar para a parte de trás, agora continua coladinho ali na zona de rebaixamento. E o pior, que aí é a preocupação. Você viu a sequência que o Vasco tem de agora em diante? Meu Deus do céu. É Flamengo, é Palmeiras, é Cruzeiro, é só assim. Olha aqui, Zinho, só para não perder o bonde. São 4 jogos. É o Flamengo no domingo que vem, 17h30, Maracanã. Depois, na quarta-feira, 3 dias depois, o Vasco recebe o Bahia. Depois, no sábado da mesma semana, recebe o Cruzeiro. 2 partidas em casa, mas com 2 times que estão ali, G4, G5. Depois, sai para enfrentar o Palmeiras. Então, são 1, 2, 3, 4 jogos pesadíssimos em sequência. Pode continuar. É isso aí. Não, e com o que você falou, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar hoje, ele volta ao G4. Aí seriam os 4 ali do G4. Só isso. Que o Vasco vai pegar. E aí vindo de um resultado que fica aquele sabor de resultado ruim. Não é que você buscou o empate aos 49, você cedeu o empate com um jogador a mais dentro de casa. Então o Pascoal está certíssimo. Doou. O Pascoal foi os 2 gols, mas eu estou enfatizando muito esse último gol. Acho que os dois gols, o Vasco vacilou nos 2 gols. Na minha opinião, vacilou nos 2. E eu acho que, assim, o que salvou o Vasco foi o Grêmio perder, o Juventude perder. Não, mas em cima do Cruzinho, é tão difícil ganhar ponto no Campeonato Brasileiro, você desperdiçar 2, faltando 3. Basear no resultado. Olha lá, olha essa tela, Zé. Vai lá. Times com mais erros que levaram a gol, que terminaram em gol no Brasileirão. O Vasco sofreu 8 gols de erros claros. E saída de bola. O Fluminense 5, o Internacional 5. O Internacional potencializou esse número sábado, né? Contra o Palmeiras, né? Potencializou demais. Agora, o Vasco está no... Eu acho que o torcedor do Vasco está cansado de ficar olhando quem está 1 ponto na frente, quem está 2 pontos atrás, como é que faz. Agora vem esses 4 jogos. Né? Eu acho que o torcedor do Vasco é sofrido mesmo. Cansa o cidadão, né, cara? Ele não consegue curtir as alegrias. Não cansa. Segunda vez, porque tinha acontecido isso depois do 6-0, foram 2 derrotas seguidas, depois de um jogo absurdo. Acho que foi contra o Juventude e depois dentro de casa. Perdeu para o Juventude lá e perdeu para o Corinthians dentro de casa. E conseguiu uma classificação, não sei se inesperada, mas uma classificação muito legal no meio da semana. Foi quinta-feira o jogo, né? Contra o rival Botafogo. E aí... Nos pênaltis. Pênaltis. Aí ele precisou jogar, né? Contra o Botafogo ele se defendeu, ele precisou jogar. E é estranho, por exemplo, você tomar o Vasco tomar um gol no finalzinho do jogo... Sabe, com a característica da equipe do Fernando Diniz. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo, né? Ele colocou um monte de gente lá na frente, jogou sem volante no finalzinho e tal. O jeito do Diniz de ser. Só que aí você paga também por isso. Eu queria fazer uma pergunta pro vovozinho, que conhece mais, que trabalhou lá no Vasco, é do Rio de Janeiro e tal. Eu tava lendo e vendo as coisas, né? A pergunta pro vovozinho, você que tem, eu vou abusar da sua experiência aí. Pelo que eu vi, umas 2, 3 pessoas assim questionando a permanência do Fernando Diniz atrelada à Copa do Brasil. Se ele não estivesse na Copa do Brasil, já poderia ter ido embora. Não, você tem razão, Zé. Essa pergunta é pertinente, porque há uma cobrança, sim. Tem um momento da alegria, ele foi para os braços da galera, né, quando classificou contra o Botafogo, o torcedor apaixonado, vendo o Vasco passar contra um rival, tudo é festa. Mas quando olha para o Brasileirão, que o Vasco tem aqui, eu estou vendo, 22 pontos. Né? 23. Vasco, 22 pontos. Não, 23. Com 22 jogos, né? Isso. 23 com 22 jogos. Mas aí é 1 ponto à frente do Vitória, da Bahia. Então, assim... Sim. O Vitória tem um jogo a mais. É complicado. Esse é um respirozinho.
Mas aí, se você for ver, tá bom. Um jogo a mais, mas olha a sequência que o Vasco tem pela frente. Não, sem dúvida. Vamos lá. E você quer mais um Flamengo e detalhe, Vasco, quem é Tetra? favorito? Quer mais um detalhe? Depois dessa sequência, sabe quem que o Vasco pega? Recebe o Vitória. Quem? O Vasco. Depois desses 4 jogos, recebe o Vitória e depois vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Depois é o contrário. Depois de pegar, talvez, os 4 times do G4 em sequência, se o Bahia ultrapassar o Mirassol, pode pegar 2 dos times do Z4 em sequência. Assim, a gente não tem aqui bolinha de cristal, não quero prever o futuro, nada. Mas nessa sequência dos 4 jogos, o Vasco não é favorito, mesmo jogando em casa. Jogando em casa contra o Bahia e contra o Cruzeiro. Ele não é o favorito pelo futebol que está apresentando, oscilando. Né? Teve momentos que o Vasco até estava produzindo mais sem resultados. Hoje, assim, eu não acho que ele fez um jogo maravilhoso contra o Ceará. Contra o Botafogo, na Copa do Brasil, o primeiro jogo ele foi melhor. O segundo, o Botafogo dominou. Ganhou nos pênaltis, segurou ali o resultado, o empate, mérito, né? Mas, assim, não foi melhor que o Botafogo. Estou falando no segundo jogo. E os times que ele vai pegar, só tem um que vai estar envolvido em competição, que é o Flamengo. Quando ele for pegar o Bahia, Brasileirão. Cruzeiro, Brasileirão. Palmeiras tem competições, mas na época não vai estar tendo jogos de Libertadores. Então, assim, Copa do Brasil, que o Vasco está na semifinal, contra o Fluminense, é só no final do ano, depois que acabar o Brasileirão. Então, eu acho complicado. É aquela coisa, de repente, surpreende, consegue resultados espetaculares, futebol tem disso, é apaixonante por causa disso, que pode fazer com que o Vasco até se livre ali da parte de trás da tabela. Acho complicado. É mais provável, infelizmente, né, que eu gosto do Vasco. Trabalhei lá, tenho um carinho pelo Vasco. Mas é mais provável que ele chegue para esses confrontos contra o Vitória e Fortaleza dentro da zona de rebaixamento. Zé Elias! Opa! Sabe onde é que eu estava ontem à noite, Zé Elias? Fui assistir um jogo do Campeonato Brasileiro. Não sei por quê. Obrigação profissional. Pensei. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN analisando um pouquinho do Vasco da Gama, que vai ter uma sequência muito pesada. O Vasco da Gama vai enfrentar o próximo jogo Flamengo, depois Bahia, Cruzeiro e o Palmeiras. Então a situação do Vasco não é fácil. É uma sequência de confrontos bem complicada. Você olha o Bahia ali, que tomou uma virada da equipe do Cruzeiro, até, né, esse vídeo aí que eles fizeram na ESPN foi realizado no programa de ontem, então não tinha acontecido ainda Bahia e Cruzeiro. E aí o Bahia tomou uma virada do Cruzeiro, 2-1, golaço de Gabriel Barbosa. Eu vi ali o jogo do Bahia e, cara, o Bahia mesmo perdendo, mas teve um controle do jogo, né? Foi bem na partida e tudo mais. Tem ali na ponta esquerda o Sanabria, que é um bom jogador. Então, assim, não vai ser fácil o Vasco também ganhar do Bahia, não. Né? Que os torcedores do Vasco até pensam assim, pô, mas nesses jogos aí, pelo menos tirar uns 4 pontos, uns 3 pontos pelo menos. Mas eu não sei nem se isso o Vasco vai conseguir na tabela de classificação. Porque, vamos lá, Clássico dos Milhões, a gente sabe, né, que o Flamengo tem uma equipe muito qualificada, então já vai ser um confronto muito complicado para o Vasco. Além disso, também a gente não pode esquecer da equipe do Bahia, que eu falei agora, falei do Sanabria, mas tem o Jean Lucas, tem o Everton Ribeiro, é um time muito qualificado. Aí você busca também, em relação à equipe do Cruzeiro, pô, Caio Jorge, Matheus Pereira, um time que tá brigando na parte de cima da tabela, tá ali Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, brigando até inclusive pelo título, né? Vale a gente frisar isso. Aí vem depois a equipe do Palmeiras, que tem a possibilidade de nem ser no Allianz Parque, mas mesmo não sendo no Allianz Parque, é um confronto muito complicado. Cara, é uma sequência muito pesada. O Vasco, eu tava vendo aqui os últimos confrontos do Vasco, né? A página News Colina falou sobre os confrontos que o Vasco da Gama tem pela frente. E não falou só, né? Não falou só, tipo assim, desses 4 jogos, que são complicados. Mas falou de uma sequência toda do Vasco da Gama. Tô buscando aqui pra vocês, ó. Olha só.
Ele botou assim, ó. Desafio vocês a acharem 7 vitórias aí. E aí, vamos lá. Vamos pela sequência. Vasco e Flamengo, Vasco e Bahia, Vasco e Cruzeiro. Eu vou falar agora sobre a situação de mandante e visitante. Se eu falar o Vasco depois, é porque o Vasco é visitante. Então, vamos lá. Flamengo e Vasco, Vasco e Bahia, Vasco e Cruzeiro, Palmeiras e Vasco. Já sabemos essa tabela. Depois, Vasco e Vitória em São Januário, Fortaleza e Vasco lá na Arena Castelão. Fortaleza com o novo técnico venceu ali a equipe do Vitória por 2-0. Bragantino e Vasco. Bragantino tá mal, mas, cara, é na casa dos caras, né? E o Vasco tem um retrospecto não tão legal atuando como o Bragantino, porque o Bragantino até mesmo venceu o Vasco em São Januário, né? Depois, Vasco e São Paulo, Botafogo e Vasco, Vasco e Fluminense, Vasco e Juventude, Grêmio e Vasco, Bahia e Vasco. Lembrando que vai ter 2 vezes Bahia e Vasco, porque é um jogo atrasado, né? Vale a gente frisar isso também. Vasco e Internacional, Vasco e Mirassol e Atlético Mineiro e Vasco. Vamos lá. Jogos que eu acho acessível. Não é que o Vasco vai ganhar, acessível para o Vasco. Talvez Vasco-Bahia, mais complicado. Vasco e Vitória, 2. Vasco-São Paulo, 3. Vasco e Fluminense é clássico, mas vou ser bondoso aqui, 4. Vasco e Juventude, 5. E talvez Vasco e Mirassol, 6. Não sei se consigo ver 7 vitórias do Vasco, sendo sincero. Porque o Vasco vai ter que jogar bem, vai ter que empatar pelo menos fora de casa, vencer algum jogo fora de casa, para ver se levanta a tabela de classificação. E eu quero saber a sua opinião. Eu falei todos os jogos aqui do Vasco até o Atlético Mineiro. Como que você enxerga essa equipe do Vasco nesse decorrer do Brasileiro? Acho que o time se reforçou e vai conseguir dar liga. Acho que o time merece melhorar muita coisa. Ou tá legal, não tá legal. Quero saber sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!